Graça e paz. Amados, estava eu hoje no trampo, trabalhando. E eu conheci um jovem. E ele, logo de cara, ao perceber a presença do Rua Kadosh, do Espírito Santo na minha vida, ele começou a se questionar e começou a se desabafar para mim sobre os seus problemas caseiros, sobre os seus problemas no seu leito conjugal. E diante de todos estes questionamentos, eu pude me atentar a ouvi-lo. E diante disso, eu comecei a aconselhá-lo e a dar muitos conselhos e a concordar com algumas coisas, porque isso acontece nas melhores famílias, foi como eu falei. Não existe um casamento perfeito. Todos os casamentos conjugais são propensos a se discordarem, a um ser mais sensível, o outro ser menos sensível do que o outro. Sempre há discussões, rixas, brigas, e isso é inevitável. Só que o amor está aí para superar e suportar tudo com longanimidade e paciência. Então, a minha resposta diante deste caos eminente na mente, desta aflição que o perseguia e que até o impedia de produzir na empresa, eu falei com ele assim. Na verdade, antes disso, ele me falou: você é crente, não é? Eu falei: não. Você é evangélico? Também não. Você é o quê, então? Gospel? Também não. Eu não gosto de usar o termo. Na verdade, eu não me identifico como nada disso, nem tampouco como religioso ou algum tipo de religião, porque eu sempre digo para qualquer pessoa: Deus criou a fé. O diabo, através do homem invejoso, criou a religião. Olha só. E eu falei com ele: eu sou simplesmente um mero seguidor de Jesus Cristo. Aí ele: é praticamente a mesma coisa, não é? É um pouco diferente. Muito diferente. E eu entrei nessa parte também para ele explicando. Só que o meu assunto aqui hoje é abordar para vocês como eu dei início a uma pregação para este jovem. E o desfecho foi totalmente incrível. Porque ele me falou: cara, eu não vou em festa, eu não vou em balada, eu não faço isso nem aquilo. A única coisa que eu faço, que eu cometo, que é um vício que eu tenho, que é fumar a peste da erva. Eu sou viciado na maconha. E eu falei com ele: então, ok, o teu único vício é a maconha. Sim. E ele falou comigo que ele não ia nas igrejas e ele não aceitava a Cristo por causa do vício. E ele falou comigo: Max, eu não consigo. Enquanto eu não largar este vício, eu não vou me converter a Cristo. Aí eu olhei para ele e disse: é através deste pensamento errado, errôneo, que você não progride, que você não prospere, que você não vai para frente. Este pensamento está totalmente equivocado e deturpado. Não é assim que você deve pensar, não é assim que você deve agir. Então eu propus para ele uma parábola. E nesta parábola, da qual eu disse para ele, para que ele pudesse refletir um pouco. Sabe o que eu disse para ele? Eu olhei para ele e falei assim: sabe por que as pessoas vão ao médico? Agora você pare para pensar. Você acha que as pessoas iriam aos médicos se elas pudessem resolver os seus próprios problemas? Se elas pudessem se curar ou se diagnosticar, se elas tivessem a solução dos seus problemas e a resolução da cura, você acha que elas iriam ao médico? Ele: não. Então, a gente só vai no médico porque a gente está enfermo. E esta parábola foi o próprio Cristo que a mencionou. E eu simplesmente a recitei. Todos só vão ao médico porque se encontram enfermos. Da mesma maneira, eu te digo, todos devem ir até Jesus porque também está enfermo. Mas qual é a minha doença? Eu sou saudável? Eu não tenho vício? Ok. Mas a doença é o pecado. O pecado é o câncer do homem. E eu disse para ele:
Você não deve pensar em se autolibertar por si próprio, em se autocurar por si mesmo, porque isso não dá certo, isso não funciona. Eu falei para ele, toda vez que você pensa em se libertar, o seu desejo, o seu prazer pelo vício é maior do que a vontade de sair dessa masmorra e dessa lama, desse charco de lodo. Eu propus para ele uma parábola também e disse da seguinte maneira: qual é o desejo do homem? Qual é a força de vontade do homem? Aí ele falou assim, cara, eu simplesmente não sei. E eu respondi, o maior desejo do homem, a força de vontade do homem, não está em meditar, em ler a Bíblia, não está em fazer o bem. A força de vontade do homem não está em trabalhar, não está em produzir. A força de vontade do homem está em se espreguiçar, em cruzar os braços, está em deitar, em dormir, ficar relaxado, em curtir lazer com a sua família, o prazer e viver seus belos prazeres, é viver viajando, saindo ou até mesmo ficar em casa. A força de vontade do homem, a tendência do homem é sempre procrastinar, nunca romper e quebrar os seus limites. Aí eu falei com ele, assim, da mesma forma é você, a sua força de vontade hoje se cede, se prende, se amarra no seu vício. Não tem como você tirar força para poder se desprender deste vício. A única solução para você é ir até Cristo, é se aproximar de Cristo, é começar a falar com Ele, mesmo fumando a sua maconha, mesmo praticando o que você pratica, mas se aproxime, se achegue a Cristo. Entrega o teu caminho a Ele e deixa que o mais Ele fará, porque a libertação não provém do homem, não provém de si mesmo. A libertação e a salvação provém do Ruach Kadosh, provém do Espírito Santo. Como eu posso me libertar? Como eu posso me desprender das amarras do maligno, se não por Cristo? E eu disse para ele ainda, amigo, olha para cá. E a gente trabalhando ali, mesmo assim, prestando atenção. Olha para cá. Não quer dizer que você se convertendo a Cristo, os teus problemas serão resolvidos. Não. Todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos e sofremos, enfrentamos dificuldades e conflitos. Mas há duas diferenças. Há a diferença do ímpio que passa por dificuldade e a diferença do justo que passa por dificuldades, por dilemas. Mas a única diferença é que o ímpio passa sem Cristo e o justo passa com Deus. A única diferença entre a dificuldade do ímpio e a dificuldade do justo é que o ímpio, na sua tolice, na sua necessidade, ele enfrenta a carne. O ímpio, na sua luta, na sua peleja, ele enfrenta o sangue. Ele enfrenta pessoas, a sua luta está em pessoas. Porém, quando ele se converte a Cristo, a sua luta deixa de ser contra a carne, deixa de ser contra o sangue, deixa de ser contra os seus entes e familiares, deixa de ser contra os seus vizinhos, deixa de ser contra as pessoas e a grande massa e passa a ser contra as hostes espirituais, passa a ser contra Ra-Satã, contra o adversário da nossa alma, da nossa vida, do migrador que tenta roubar e sugar a nossa energia, da qual ofertamos ao Criador, daquele que tenta minar e tragar o seu tempo e o meu tempo, vendo besteiras, porcarias, tentando nos distrair para que possamos perder o foco da realidade. Eu quero que você entenda isso. Pegue isso e insira no teu coração. Não se distraia. Entregue o teu caminho, independente de qual seja a forma em que você se encontra, porque Cristo, Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre você o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a tua vida. Você encontrará repouso para a tua alma, porque somente Cristo, Ele pode te saciar, Ele pode te fartar de alimento, de água. Somente Cristo pode aliviar a tua dor, pode amenizar os teus problemas. Somente Cristo. Somente Cristo. A dor agora é outra, a necessidade agora é outra. Passamos por uma fase, agora vamos romper em fé. Agora com Cristo no barco. E eu disse para ele também, para finalizar, jovem, eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar e nem crer que a minha conversão a Cristo foi pensando no benefício próprio, foi pensando no meu eu, no meu ego. Não. A minha conversão a Cristo
não foi por interesse, pensando porque Ele pode me dar o milagre, pensando porque Ele pode me dar a cura e a resolução dos meus problemas. Não. Porque Ele pode me enriquecer, também não. Eu me converti a Cristo, porque através dele, hoje eu encontrei a dignidade, a moralidade, a ética. Hoje eu encontrei a sagacidade, a sabedoria, uma vida digna, uma vida pura, uma vida sábia, uma vida totalmente elevada, um nível de conhecimento, de consciência avançado. É por isso que eu vivo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para dizer que ele é rei, que ele me salvou e que através de mim ele pode salvar muitas e muitas vidas. A minha conversão não foi por medo do lago de fogo. A minha conversão não foi também por interesse para entrar na terra prometida, na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém. Não. A minha conversão a Cristo foi por amor e eu amo fazer o que eu faço. Shalom.